Mas a nossa viagem continua e hoje nós estamos no nosso 11º diário de bordo. O texto aí está, Atos capítulo 19, versos de 13 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Aliás, deixa eu fazer um teste aqui se está funcionando, não está funcionando. Foi? Voltou? Ok. Deixa eu ver se eu consigo de volta. Eu acho que está tendo só. Ok. Está pegando e não está pegando. Está pegando e não está pegando. Deixa eu ver. Ok. Agora desligou. Acho que foi o computador mesmo, né? Vai reiniciar? Vai precisar reiniciar. Acho que alguma coisa aconteceu por lá. Coisas inexplicáveis. Mas então eu vou continuar a fazer a leitura do texto. Quando vocês conseguirem, vão me acompanhando. Assim está escrito. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Esse é o texto bíblico. E é interessante porque esse texto nos mostra claramente que cristianismo não é magia, que existe uma grande diferença entre religião e magia. Aliás, eu aqui até alistei algumas dessas diferenças. Por exemplo, a ideia da manipulação. O mago, ele concebe, ou ele entende, compreende que existe um poder sobre esse universo. Mas o propósito dele é manipular, é se apropriar deste poder em seu benefício. Mas na visão cristã, nós também reconhecemos, sim, que existe um poder sobre o universo, sobre todos nós. Mas a nossa atitude é uma atitude de submissão. Nós não queremos nos apropriar deste poder para usá-lo a nosso favor, ou talvez até para fazer o mal a alguém, de forma alguma. Uma outra diferença é que um mago ele tem uma clientela. Vão fazer fila, não é, para serem atendidos em seus desejos, em suas necessidades, trabalhos que vão ser realizados. Mas o cristianismo ele não forma uma clientela. Nós não somos clientes da igreja. Eu vou repetir isso. Nós não somos clientes desta coisa chamada igreja. O cristianismo ele não cria uma clientela, o que ele cria é uma comunidade de fé, é uma família de fé. Na magia, essa concepção do poder, ou o foco no poder, parece orientar todas as coisas. E as pessoas são separadas umas das outras, são colocadas uma ao lado da outra em função do seu poder. Mas dentro da perspectiva do Evangelho, o que nós acreditamos é que este poder é poder para a salvação, é graça manifestada. A nossa ênfase é, portanto, na graça e na misericórdia de Deus. E por fim, notem que a magia ela é egocêntrica, ela gira em torno de mim mesmo, das minhas necessidades, da minha visão de mundo. Mas dentro da visão cristã, o que nós temos é um Cristo que está no centro de todas as coisas. E ao redor do Cristo, como que gravitam todas as minhas necessidades, as suas necessidades. Aliás, até as minhas necessidades eu aprendo a colocar debaixo da autoridade do Senhor. Seja feita a tua vontade. Portanto, há uma enorme diferença. E esse texto põe isso em relevo em alguns momentos. Observem, por exemplo, esse primeiro verso é o versículo 13.
Neste verso você vai identificar ali exorcistas judeus ambulantes. Eu li vários comentários e o curioso é que algo se repete. É um conceito de, eu vou usar a palavra que estava lá no comentário, tá? Vagabundo. Eu também fiquei assim, achando estranho. Porque entre nós tem um significado pejorativo. Mas a ideia é de homens que vagavam na cidade, oferecendo o seu serviço de exorcismo. Eles eram profissionais nisso. E isso estava presente naquela comunidade. Uma outra observação, notem, eles invocam o nome do Senhor Jesus, mas notem, eles invocam esse nome, mas ao contrário do que diz o texto de Filipenses 2, eles não se curvam, não dobram os joelhos diante desse nome. Eles usam o poder que há nesse nome, imaginando que a partir da profissão, da declaração, eles vão conseguir exorcizar aqueles que estão possuídos. E notem, quem são os clientes dessa gente? Aí o texto responde, os que tinham espíritos malignos. O verso continua, no versículo 14, e aqui vem uma fórmula mágica. Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Esta é uma expressão comum entre exorcistas. A forma de exorcizar, o que eles fazem? Eles se apropriam do nome de Jesus, mas não estão comprometidos com Cristo. E nesse sentido, eu até imagino que é uma coisa assim até seletiva. Também característica de nossa sociedade. As pessoas se aproximam do cristianismo e escolhem o que querem para si. Eu quero o poder que há no nome de Jesus. Eu quero poder exorcizar, eu quero poder curar os doentes, eu quero poder ressuscitar mortos. Me dá deste poder. E então pensam que proferir tão somente uma fórmula mágica, isso é suficiente, mas não é. O nome de Jesus, e a gente tem que ter muito cuidado, porque mesmo no círculo evangélico, às vezes nós usamos o nome de Jesus como clichê. E não percebemos o poder que há por trás desse nome. Nós aprendemos no texto sagrado que o nome de Deus não pode ser usado em vão. E às vezes, irmãos, nós tanto nos acostumamos com isso, que até para coisas sem sentido, sem significado especial. Eu me lembro que algum tempo atrás eu estava numa comunidade e as pessoas estavam sendo convidadas a participar do culto, e somente para que a congregação ficasse de pé, a pessoa que estava dirigindo, em nome de Jesus, fique em pé. Eu disse, não tem nenhum paralítico na igreja. Não tem nenhum paralítico na igreja. É banalizar e tornar um nome tão especial. Um nome que para nós é o nome do Senhor, para toda e qualquer situação. Às vezes até em anedota, como se fosse um elemento de humor gospel, né? Como gostam de afirmar hoje em dia. Mas eu vou voltar para cá. Aí o que acontece? No texto eles invocam o nome de Jesus, mas não conseguem exorcizar. É preciso ter cuidado, por quê? Porque o milagre, ele não pode ser considerado como o critério para comprovar que algo vem de Deus. Porque a gente poderia concluir, eles usaram o nome de Jesus, o milagre não aconteceu, qual é a conclusão? Logo, não era de Deus. E aí eu lhe pergunto, e se o milagre acontecer? O que é que você vai me dizer? Mas pastor, pode acontecer, eu vou ler só a Bíblia, e a Bíblia vai nos responder. Mateus 7, 22, 23 está escrito assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos, diga comigo, em teu nome, aí o texto continua, leia comigo, e em teu nome não expulsamos demônios, leia comigo, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Só que qual é a conclusão do texto, irmãos? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tenha muito cuidado, porque eu já vi muita gente de Deus sendo tentada a buscar ou a identificar este ou aquele como um profeta de Deus, como alguém que tem o poder ou tem o dom disso ou o dom daquilo, pelos resultados. O que o texto está me dizendo é que nem mesmo milagres realizados em nome de Jesus significa a identidade ou revelam a intimidade daquela pessoa, daquele homem para com o Senhor.
Milagres podem acontecer e não podem ser usados como critério do que é divino e do que é satânico. Eu vou dizer aos irmãos que Satanás tem mais poder do que muita gente imagina. E para tornar cativa muitas pessoas, para tornar cativos muitos homens e mulheres, ele é capaz sim, como diz o texto sagrado, de transformar-se até em um anjo de luz, né? Em trabalhar de uma forma tal que vai confundir a sua mente. E poderá você, quem sabe, ser tentado a chamar de Deus aquilo que nunca foi dele. Ou identificar como sendo de Deus aquilo que nunca foi dele. Só que nesta história ficou mais fácil, porque os milagres não aconteceram. E aí eu chamo a sua atenção sobre isso. Mas notem, quando Jesus fala nesse versículo 23, ele vai dizer: nunca vos conheci. E para mim esse é um detalhe interessante, irmãos, porque em toda relação, quanto maior for a intimidade, maior será o conhecimento. Quanto mais próximo, quanto mais... Quer ver só, se você é muito amigo da pessoa que está ao seu lado, convive com ele, é capaz até de você saber qual é a cor preferida desta criatura. Quer fazer isso? Pensa aí, a sua é essa, né, irmã? Não é meu amor, não é meu marido, minha esposa. Experimenta. É possível que você saiba, inclusive, as manias daquela criatura. Jeito de dormir, jeito de comer, jeito de andar. Você sabe que ele, por exemplo, não gosta de suco de caju. Eu não sei como é que uma pessoa não gosta de suco de caju, irmãos. Eu confesso que eu não consigo entender como alguém pode não gostar de suco de caju. Mas você acaba conhecendo. À medida que você vai vivendo uma intimidade ou essa possibilidade de conhecimento mútuo, não é? Isso é tão interessante. É bem curioso, é quando a gente está com os filhos na escola, que a professora pergunta: e qual é o número do sapato dele? Papai sabe? Qual é o número da roupa? Se não soube me responder agora, você vai ter esses próximos dias dessa semana para anotar tudo isso. Coloca lá no seu celular, que lhe ajuda. Nessas horas, às vezes a gente não lembra nem a data do nascimento. Lembra da data do nascimento de todos os seus filhos? Pois bem, tá bom. Vou fazer um teste depois sobre isso, viu? Agora notem, versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse... Veja a palavra que se repete aqui. Conheço a Jesus. E quem está dizendo isso, irmãos? O espírito maligno. Ele diz: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E aí o texto sagrado diz que eram 7, mas apanharam. E aí o texto diz que eles acabaram saindo nus. Sinceramente, irmãos, eu gostaria de estar lá para ver essa cena, viu? Eu gostaria. Se fosse no tempo de Instagram, de redes sociais, ia bombar, viu, irmãos? Ia bombar essa filmagem. E assim, no YouTube, o número de visualizações ia ser tremendo, tremendo. Mas quando eu li esse texto, algo me chamou a atenção. Notem, por quê? Porque em relação a Jesus, há uma palavra diferente daquela que é usada para Paulo. Porque o texto parece, na tradução no português, parece que é tudo a mesma coisa, que ele conhece Jesus, ele conhece Paulo e não conhece os exorcistas, não é? Só que não. Quando ele fala, o espírito maligno fala acerca do conhecimento de Jesus, ele usa a palavra gnose. E é uma palavra, especialmente na filosofia, que tem a ver com um conhecimento que é fruto de uma iluminação. Que aquele que é conhecido se deixa conhecer. Eu percebo, eu reconheço, eu sinto, mas eu não consigo penetrar. Eu conheço, aliás, é melhor até dizer assim, eu reconheço. Quando o espírito maligno fala sobre Jesus, ele usa essa expressão. No entanto, quando ele vai falar acerca de Paulo, em relação a Paulo, é uma outra palavra, que é a palavra episteme. E essa palavra também é traduzida por conhecimento. Só que é um conhecimento profundo, é um conhecimento íntimo. Um conhecimento que eu consigo penetrar. E aí eu fiquei ainda mais curioso, porque quando chegou na vez dos filhos de Cefa, veja o que ele disse. Quem sois? Conheço não. Porque a lógica seria qual, irmãos? Quem o espírito imundo deveria, na sua opinião, conhecer mais plenamente?
Os filhos de Cefa. No entanto, ele diz, olha, os filhos de Cefa eu não conheço não, mas conheço que é Paulo. E reconheço que esse é Jesus. Não consigo penetrar nos seus mistérios, mas eu reconheço. E lembram-se que quando Jesus se aproximava de pessoas possessas, eles reconheciam que era Jesus? Aí deixa-me lhe perguntar, isso também não lhe parece estranho? Sabe o que é que o texto está me dizendo, irmãos? Que aqueles que são do diabo, ele nem se preocupa em conhecer. Não é uma relação baseada no conhecimento. Mas se você é um filho de Deus, eu quero lhe dizer, ele está com os olhos procurando devorar, sabe? Ele sabe, ele conhece. Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Paulo. Porque o diabo ele não é adversário de Deus, irmãos. Porque Deus não tem adversário para ele. Quando a Bíblia chama de Satanás, ele é o adversário meu e seu. E por isso, observe, ele conhece. Sabe aquelas suas limitações e fragilidades e o seu calcanhar de Aquiles? Você não sabe? O diabo também sabe. Sabe por que ele lhe tenta daquela forma e daquela maneira? Porque ele sabe onde é a sua fraqueza. Sabe, ele conhece quem é Paulo. E ele reconhece quem é Jesus. Mas a relação do inimigo, do diabo, com aqueles que estão a seu serviço, irmãos, não é baseada no conhecimento. E isso para mim é tão belo. Sabem por quê? Porque o Senhor a quem servimos, Ele olha para mim e para você, em João capítulo 10, 14, diz assim, olha, eu sou o bom pastor. E aí o que é que Ele diz? Eu conheço as minhas ovelhas. E depois Ele ainda diz, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Satanás, ele não cria uma comunidade, irmãos. Eu sei que eles usam hoje a ideia de igreja de Satanás, mas não cria comunidade, irmãos. Laços de amor são criados na presença de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O diabo não morreu na cruz para salvar quem quer que seja. E ele não está disposto a se sacrificar por ninguém. É uma relação de possessão, de usar, de coisificar o ser humano. O diabo ele não traz dignidade a ninguém. Ele destrói a vida profissional, destrói a família, destrói o corpo, destrói a saúde. Observe, não é uma relação de... Quem entrega a sua vida aos poderes satânicos, irmãos, não tem uma relação de um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E aí em João 10 chega a dizer que as ovelhas conhecem até a voz, né, do seu pastor. É uma relação de intimidade, completamente diferente. Completamente diferente. E aqui, sabem, eu queria dar uma palavra de advertência à igreja. Não brinque com coisas espirituais que você desconhece. Houve um tempo em que jovens, adolescentes, por brincadeira, invocavam espíritos malignos. Colocavam uma roda, lembram-se disso? Para tentar ouvir espíritos. Não brinca com essas coisas, gente. Você não sabe com o que é que você está se metendo. Sabe, você começa a acessar alguns sites, algumas páginas. Se você observar que há alguma coisa demoníaca naquilo ali, não prossiga. Tem gente hoje se matando porque está sendo envolvida. Estou dizendo algum absurdo? Então não prossiga, não mexa com essas coisas. Escuta o que o pastor está dizendo. Não se envolvam com nada que tenha qualquer vestígio diabólico. Porque às vezes a gente pensa que é inofensivo e não é. A gente experimenta. E vai ter quem diga assim, olha, toma só um pouco. Seu pai não está aqui, sua mãe não está aqui. E eu não estou falando só com meninos e meninas, adolescentes e jovens, não. Gente grande também, viu? Não brinca com essas coisas, não. Não vai mexer para ver o que é que vai acontecer. Não fica pensando que é uma brincadeira assim para você, vai entrar num portal, num não sei o quê. Não é bem assim, não. Não são esses filmes de... Não são não. Não são não. A coisa é séria. Por isso não brinca não. Porque esses daqui quiseram brincar e acabaram apanhando, saindo nu daquele lugar. Imagine a vergonha, irmãos. Imagine a vergonha, o constrangimento. É por isso que eu insisto, não brinca com essas coisas não. E o interessante é como a Bíblia descreve. A Bíblia diz assim, ó, e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, eram 7 contra 1. Eu não sei se na sua vida pessoal você já viu alguma situação dessa natureza. Mas a força era inexplicável, irmãos.
É uma força inexplicável, que ninguém consegue controlar, segurar. E se quiserem colocar cadeias, a semelhança do que acontece lá em Marcos, capítulo 5, vai quebrar. Vão quebrar, as cadeias vão ser quebradas. Porque você precisa entender que há um poder espiritual por trás daquela situação. E olha, o texto ainda prossegue dizendo assim: ele pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Agora eu tenho aprendido, irmãos, que os filhos de Cefa fugiram, né? Só que a Bíblia me diz assim, olha: sujeitai-vos a Deus, resisti, e ele, quem é que vai fugir, irmãos? É o diabo. O que a Bíblia diz, não é que você vai fugir. O que a Bíblia diz é que o diabo é que vai fugir de você. Pensa num povo a quem Deus protege. Pensa num povo a quem Deus concede poder. Por isso não é para você ficar com medo. Puxa, o pastor disse aquilo, eu agora estou com medo. Não é para ter medo, não. E a receita de Deus é simples. Você vai se submeter, sujeitar-se a Deus. Você vai oferecer resistência. E a partir daí, a vitória está no nome de Jesus Cristo. Resista. Submeta-se a Deus e resista. E por favor, não fica pensando que quando o diabo se manifesta, é aquela coisa horrorosa da cabeça que gira, da cama que salta, da coisa que flutua. Ele tem se tornado tão sofisticado, sabe? Que às vezes ele veste paletó, gravata. Às vezes ele se apresenta como uma coisa excelente, maravilhosa, bela, lindíssimo, lindíssima. E você diz: estou diante de um anjo de Deus. É anjo, meu, mas caído. Caiu, e você, cuidado para não entrar nessa situação. Mas olha, eu ainda preciso lhe dizer uma outra verdade. Sabe qual é? É que no plano espiritual, se não serve para você, não serve para mais ninguém. Ah, pastor, eu usava isso aqui antigamente, e agora eu sou de Jesus, isso aqui para mim, eu vou procurar alguém para dar. Não vai dar para ninguém. Não, é porque eu tinha aquele, não dê para ninguém não, se não serve para você, não vai servir para mais ninguém. Você viu o que foi que aconteceu lá na cidade de Éfeso? Aí a Bíblia diz assim, veja: também muitos dos que seguiam artes mágicas, que era uma coisa comum naquela cidade, irmãos, trouxeram seus livros, e eram livros, depois eu vou explicar isso, e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Deixa eu lhe mostrar o que é que Brodman fala sobre esses livros. Ele diz o seguinte, que os livros eram provavelmente folhas de papiro, e aqui aparece a expressão, em que estavam escritas fórmulas secretas para exorcismos de demônios, cura, predição mágicas e encantamentos. Eram livros de bruxaria, irmãos. Não sei nem se eu posso, ainda pode ser usada a palavra bruxaria? Pode? Acho que pode ainda, né, gente? Mas tá, então já disse também. Disse. Livros ocultos, livros de magia, livros que traziam tudo isso. E as pessoas usavam na sua casa. Deixa eu ver, eu sonhei com não sei o quê. Deixa eu ver o que é que tem aqui. O que é? Sonhar com isso, dá isso. É um horóscopo, pastor, eu tenho um horóscopo. Eu mandei fazer um mapa astral. Vai fazer, irmão. A Bíblia diz que por que foi que as estrelas foram criadas e o sol e a lua? Foi para orientar a vida da gente? Para ter, olha, tem uma convergência do Saturno, Urano, não sei o que lá. Foi para isso. O que é que a Bíblia diz? Para reger o dia e a noite, ponto. É isso. O que passar disso não é de Deus, não. Não é de Deus, mas ainda assim você fica tentado. Antigamente, quando tinha um negócio chamado jornal, que era vendido, jogado nas portas, tinha uma coluna chamada horóscopo. E eu já vi muito crente lendo aquele negócio. Pastor, eu estou viajando, mas eu olhei meus horóscopos e eu vi que não era bom tempo para viajar. O que é que eu faço? O que é que faz? Se alguém lhe perguntar, qual é o seu horóscopo? Eu sou de Leão, né? Da tribo de Judá, minha irmã. Do leão da tribo de Judá, porque não existe. Essas coisas não podem, gente, não podem. Acaba com isso. Acaba com isso. E quer saber o que é que o povo de Deus fez quando percebeu que aquela gente foi humilhada, que não há poder sobre isso? Fizeram uma fogueira, irmãos. Imagina aquela fogueira. E eu não sei se você se recorda, volta aí para a gente ver o valor.
Voltar, acho que os 2 slides. Aí, olha lá. Montava o quanto? 50 mil peças de prata. Há quem diga que cada moeda dessa equivalia ao dia de trabalho de um trabalhador. 5.000 dias. Você sabe quanto é que isso dá? Divida aí alguém, por favor. 50 mil por quantos dias estão no ano? 365. Alguém já terminou a conta? Ninguém fez, ninguém procurou um. Não acredito. Onde estão os matemáticos deste lugar? Quanto deu? Quanto? 137, aproximadamente 137 dias, 137 mil, é isso? Anos. Gente, é muito dinheiro, né? Quem aqui está pensando em viver 137 anos? Hã? Estou fora, diga aí. Eu quero ir para ficar com Jesus, irmãos. Que negócio é esse de ficar atrasando a eternidade? Vamos lá para ficar. Quem quer ficar com Jesus? Amém, né, igreja? Agora não, pastor, mas eu quero. Observem o que é que o texto está dizendo. O valor que foi queimado. Ah, pastor, mas estragar. Vamos fazer o seguinte: a gente monta uma barraca e diz assim: aqui estão os livros que um dia eu usei. Livros de magia, livros de esotérico, livros de... Aí o que é que o texto diz? Não, meu irmão, é para botar fogo. Acabou. Não serve para você, não vai servir para mais ninguém. No plano espiritual é assim. E essas coisas às vezes a gente não percebe, mas elas são malditas, irmãos. E estão ali como uma ameaça. Estão ali como uma ameaça silenciosa, como uma tentação constante. Tudo aquilo que foi vínculo na sua vida, antes de conhecer a Jesus, destrói. Destrói, não vale mais a pena, não. Pensa nisso e ore sobre isso. Muito bem, irmãos e irmãs, olha, eu não sei o que é que você vai precisar queimar, mas a gente vai fazer uma fogueira santa, não vai, irmãos? Não pode usar essa expressão, pastor. Ela já está... Já tem direitos autorais, né, sobre essa expressão. Mas é verdade. Não permanece com isso, não. Não tem valor mais nenhum na sua vida. Acabou. Sabe aquele servo de Deus que deixou de usar aquilo e agora quando sente aquele cheiro já... Meu Deus, como é que eu bebia isso? Como é que eu tragava esse negócio? Serve para você, não serve mais para ninguém. Pastor, é porque ficaram algumas caixas. Rapaz, se não serve para você, não serve para ninguém. Absolutamente não serve. Ore silenciosamente, peça